Então, bom dia, pessoal. Bom dia. Então, só para quem está chegando, né? Só para situar, então, assim, aqui no grupo a gente investiga os métodos de leitura de textos em Lacan, né? A gente está tentando fazer esse trabalho de reconstrução. E a gente chegou num ponto em que a gente percebe que o Lacan, né? Assim, vamos dizer, as raízes do método, os fundamentos do método, ou de parte da dimensão metodológica do programa de investigação dele, ele vai recuperar no judaísmo. Então, ele faz referências ao Maimônides, né, que é um filósofo judaico. Ele faz referências ao método também judaico, né, de leitura, o Midrash. Então, a gente está fazendo esse trabalho de tentar entender qual que é a relação da psicanálise, ou quais são as influências do judaísmo na psicanálise. Nesse momento, a gente voltou para o texto do Gerard Haddad, né, o filho legítimo, as fontes talmúdicas da psicanálise. Então, a gente está fazendo esse trabalho aí primeiro, essa aproximação, de entender quais são as influências, para a gente poder ir pensando com mais profundidade que relação, que impactos teve no Lacan em especial, né? E hoje, o Wilson Moura vai apresentar, que tem a formação de psicanalista formado em teologia, vai apresentar uma introdução do pensamento judaico para a gente poder ir se situando, né? Que é importante a gente fazer essa contextualização da cultura, para a gente poder ir se apropriando aí, né? E nos ajudar a compreender essas relações entre psicanálise e o judaísmo. Então, hoje o Wilson vai fazer essa apresentação, né? A gente conversou aqui, ele vai falando, mas se alguém tiver dúvidas, algum comentário, alguma articulação, pode interromper e ir falando durante a apresentação. Então é isso. Estamos com você, Wilson. Bom dia, pessoal. Muito bom pensar junto com vocês esse diálogo, né, de psicanálise e teologia, especificamente dentro desse pensamento religioso judaico, né? Essa primeira imagem, a primeira tela, é bem representativa dentro da tradição judaica. Do lado esquerdo tem aí o livro sagrado, né? E tem o Kippar. E é curioso a história do Kippar. Não é uma lei do Antigo Testamento, mas já é uma interpretação que surge a partir do texto bíblico que está no Talmud. Então, todo judeu vai usar o Kippá porque existe um simbolismo espiritual para eles. Qual é o simbolismo? Acima do homem está Deus. Então, em toda cerimônia religiosa, eles vão usar o Kippá. Do lado direito, aí é o Muro das Lamentações, lá em Jerusalém, que é um lugar sagrado para os judeus. E esses judeus que vocês estão vendo aí são judeus ortodoxos. Eles também usam o kippá. Alguns usam esse chapéu, outros usam o kippá e por cima o chapéu. Ou seja, para dar a ideia de que realmente sempre existe a divindade, Deus, acima do homem. Dentro dessa perspectiva da tradição judaica, é importante a gente compreender um pouquinho sobre essa relação da divindade que se revela aos judeus com a sua própria tradição, né? Então, há uma máxima dentro da própria cultura judaica de que Deus, Yahvé, se revelou. Pessoal, um minutinho só para eu tirar bem aqui essa roupa da sacada. Pronto, voltei. Então, há uma compreensão de que Deus se revelou aos patriarcas. Quem foram esses patriarcas? Abraão, Isaque e Jacó. Então, a base da fé judaica parte desse princípio de uma revelação
dessa divindade de Deus aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E em vários textos eles sempre vão remontar a essa ideia de que Deus se revelou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E dentro desse contexto revelacional da divindade aos patriarcas, uma figura merece destaque, que é o próprio Abraão. E aqui nós temos a constituição do que nós vamos chamar de monoteísmo dentro do judaísmo, que é justamente essa crença ou essa fé em uma divindade que é única, que está aí transliterado por El. E aí tem a palavra hebraica ao lado. A palavra hebraica ao lado, né? Se você perceber, da direita para a esquerda é como se fosse um Nzinho, estão vendo aí? Memoriza essa letra porque ela aparece no livro do Haddad, no sonho do Freud, da injeção de Irma. Essa fotinha, né? Não, o em cima aqui, ó, El, aí ao lado tem uma palavra, o Nzinho aqui, ó, como se fosse esse N invertido. Antes disso que parece um X? Isso, exatamente. Ele vai reaparecer. Aparece no sonho do Freud ou no texto do Haddad? No texto do Haddad, mas ele vai fazer já a interpretação. Ele vai fazer já a interpretação. Então, aqui é o El, é o nome da divindade judaica. E aí, El, e aí ele vai ter desdobramentos. Ele pode ser tem várias características, mas para Abraão, ele se revela como Shaddai, que significa todo-poderoso. E aqui tem uma coisa curiosa, que é esse símbolozinho aqui que está ao lado. Eu botei aqui, valor 1. Estão acompanhando comigo? Essa letra se chama Shin, que o Haddad vai trabalhar com ela na página 23, na interpretação do sonho do Freud. Por que eu botei aqui valor numérico 1? Porque na tradição judaica, toda letra tem um número correspondente. Então, o nome da divindade, El Shaddai, identifica que ele é uma divindade única. Um. Exatamente, um. E para a tradição judaica, não existe outro. Só existe um, o eterno. Só existe o eterno. Ele é um. Então, essa letra, o Shin, corresponde ao número 1. Então, Deus se revela a Abraão, a partir daí Abraão abandona o politeísmo, certo? E se torna um monoteísta. A tradição judaica também, ela tem como pilar a figura de Moisés. Que o Freud depois vai escrever Moisés e o monoteísmo. Só uma pergunta, Wilson. Você falou que dentro do judaísmo, toda palavra ou toda letra tem um correspondente numérico? Toda letra tem um correspondente numérico. Vão ter tradições judaicas que aglomeram palavras e aglomeram letras, e essas letras elas têm significado. E aí tem articulação com isso da Cabala? Sim, total. Que é algo que o Lacan trabalha, né? Perfeito. Com a Cabala. Exatamente. E eu estava pensando depois sobre isso, o Lacan não junta uma série de palavras para formar uma outra palavra, para dar um outro significado. Junto. Os neologismos, né? Exatamente. Então, um terceiro ponto é Moisés como legislador. Então, libertador e legislador. Então, esses são os pontos iniciais dentro dessa formação. Um outro ponto muito importante dentro da tradição judaica é a revelação desse Deus agora não a Abraão, porque Abraão já está morto, mas a Moisés. Tá. Lembram da história de Moisés, né, que foi para o Egito, enfim, todo aquele processo. E lá, Deus, esse El, essa divindade, se revela a Moisés.
E aqui é o texto que está em Êxodo 3, 10 a 15, que diz assim: Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Eles estavam presos lá, né? Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus dos vossos pais, ó, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me enviou a vocês. O povo vai perguntar: qual é o seu nome? Qual é o nome dessa divindade? Aí o próprio Deus fala a Moisés: Eu sou o que sou. Aí eu coloquei aqui do lado o que nós chamamos, dentro da teologia judaica, de tetragrama. Por quê? O judeu não pronuncia o nome divino, em hipótese alguma, porque é falta de reverência. Então, toda vez que o nome divino aparece na tradição hebraica, eles colocam essas letrinhas, porque é um nome impronunciável. Nós, da área da teologia, convencionamos de chamar de Iavé. Ponto. Ou Adonai, ou Senhor. Perfeito. Essas palavras vão aparecer ao longo dos textos bíblicos, ao longo da tradição judaica, cristã, enfim. Mas o nome em si ninguém sabe, porque a Bíblia hebraica, a escrita hebraica, melhor dizendo, a princípio era constituída só de consoantes. Não existia nem pontuação, nem vogais. Ao longo do tempo, isso foi sendo acrescentado. Um outro dado curioso é que o judeu, quando ele estava fazendo o processo de compilação dos textos hebraicos, se ele errasse alguma coisa naquele manuscrito e tivesse o nome divino, ele não poderia fazer uma correção apenas. Todo aquele manuscrito deveria ser destruído, para que o nome divino não fosse associado a alguma coisa corruptível. Está errado, destrói total o manuscrito. Aqui é as palavras, né? A pronúncia. Yud, que seria o nosso Y, Rei, que seria o nosso H, Vav, que seria o nosso V, e Rei, que seria o nosso H. Então, aqui é o tetragrama transliterado, aqui está em hebraico. Lembrando que o hebraico lê da direita para a esquerda. Então, seria isso aqui, ó. I-A-V, da direita para a esquerda. Um outro ponto importante é a revelação que Deus faz a Moisés dos 10 mandamentos ou das 10 palavras, né? Que aí está em Êxodo 20, de 1 até 17. Aí são os 10 mandamentos dentro da tradição judaica. E dentre esses mandamentos, não terás outros deuses, a preservação de um monoteísmo, né? Não ter imagem de escultura e não tomar o nome de Yahvé em vão. Então, isso vai sempre reaparecer na tradição judaica. E esse texto, no nosso encontro anterior, eu trouxe, mas eu reforço ele aqui, porque, para mim, isso aqui é a base de toda a tradição judaica. É como se fosse mais ou menos assim. Os judeus têm inúmeros preceitos, inúmeros ensinamentos, inúmeras doutrinas. Mas como é que eles vão fazer para resumir isso numa sentença única? Como é que eles vão resumir todos esses mandamentos? É justamente aqui no que é chamado de Shema. Ou seja, ouve, ó Israel. E aí está bem aqui, ó. Ouve, pois, a Israel, e atende em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multiplique na terra que mana leite e mel, como disse o Senhor Deus de teus pais. E aqui começa o Shema, que é o credo. Ouve, ó Israel,
o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Olha que coisa curiosa, né? Reforçando a ideia de um Deus único. Então, ele é único. E aí diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras, que palavras? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único Senhor. Esse é o credo. Você vai, tu vais inculcar a teus filhos. Não, primeiro, que eu te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da casa e nas tuas portas. Ou seja, o que vai ser escrito? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ponto. Então, essa é a crença judaica. E aí, como o nosso país é um país que tem como formação a cultura judaico-cristã, a gente está muito próximo do cristianismo, mais do que do próprio judaísmo, né? Mas, por exemplo, o cristianismo acredita em Jesus. Para o judeu, Jesus foi só um homem. Ele não é uma divindade. Então, por quê? Porque para o judeu, Yahvé é único. Não tem como acreditar em outra divindade. Então, eles preservam a ideia de um monoteísmo. Que essa ideia que é uma ideia de um, né? Somente. Não tem trindade, por exemplo. Não existe. Uhum. A trindade... Porque no cristianismo tem, né? Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo. O judaísmo diz, os cristãos são politeístas, acreditam em outros deuses. Então, o judeu acusa o cristão de ser politeísta, porque acredita em 3 divindades. O muçulmano, a crença muçulmana diz, Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. Então, o islamismo também só acredita numa divindade. O cristianismo tem um Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Então, isso, para o judeu, é inconcebível. Inconcebível. Agora, o que é curioso aqui é a ordenança de que essa crença seja passada de geração a geração. Por que é importante transmitir? Porque essa palavra vai ser interiorizada, ela é transmitida no cotidiano, e eles estabelecem algo visível. As expressões atarás na mão, no frontal entre os olhos, nos umbrais da casa, eles cumprem literalmente isso. Ou seja, ele tem os tefilins, que são filactérios, pequenos objetos, com o quê? Com o texto sagrado, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único, nos seus braços, na sua testa, e escrito num pergaminho que é fixado na porta da casa. Para mostrar o quê? Que aquele fiel a Yahvé, por que está na mão? Porque ele vai guiar a mão desse fiel. Ele vai orientar o pensamento, porque está aqui na testa e perto dos olhos. Ele vai marcar o espaço da casa. Então, há uma... Isso aqui eles cumprem Arrisca. Tá? Os sacerdotes, antigamente, eles tinham isso. Você vai encontrar isso no judeu. Ah, Wilson, mas eu conheço um judeu que não pratica isso. Então, ele é um judeu parecido com o Freud, um judeu que não aderiu à religião. Ele é um judeu pela própria cultura, mas ele não é um judeu religioso, que tem vários assim. E dá para fazer essa separação, né? Sim. O judaísmo do ponto de vista cultural e o judaísmo também do ponto de vista religioso. Perfeito, sim, pode. O religioso vai seguir isso aqui à risca. E aí, olha um ponto interessante dentro da tradição judaica. Wilson, deixa eu fazer só um comentário que eu fiquei, que é uma coisa assim que me chamou muita atenção. Só para a gente também articular com a Haddad,
que é uma coisa que me chamou muita atenção, que tem a ver com o que você colocou ali, a importância da transmissão, né? Não sei se você vai voltar a isso, a algum ponto, mas no Haddad, ele vai situar aqui, né, que os livros sagrados, né, e o estudo impediram a desintegração do povo, né, judeu, e a dimensão de que fundar uma escola, ele fala, fundar uma escola sobre a qual está dito que esta não deve ser jamais fechada, nem mesmo para ajudar a reconstruir o templo. Então, assim, ele vai colocando no texto a importância da transmissão, né? Eu queria que você comentasse um pouco isso, porque me pareceu algo muito interessante para se articular com a psicanálise, né? Eu vou chegar lá. Ah, então tá bom. Vou chegar lá. É porque eu estou indo cronologicamente. Tá, não, tá. É porque você falou a importância da transmissão, mas você vai chegar lá, porque eu acho que é algo que dá para fazer uma articulação interessante com a psicanálise, né? Sim, essa dimensão da transmissão da psicanálise. Sim. Uhum. E aí, dentro desse processo de transmissão, o que acontece? Primeiro, a tradição judaica ela era oral. Era passado de forma oral. Pam, 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 pam. Que nós temos isso também na psicanálise, né? Uma transmissão oral. Lacan, né? Basicamente, o estudo dele foi oral. Perfeito, uma transmissão oral. Então, a oralidade era um ponto importante. Com o tempo, houve a necessidade de quê? De ter escritos. Aí entra o que é chamado de Tanakh, ou os livros sagrados do Antigo Testamento, da Bíblia Hebraica. É melhor falar Bíblia Hebraica, porque o Antigo Testamento é cristianismo. Uhum. E aí, olha que coisa curiosa. Da esquerda para a direita, os livros da lei, Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. A codificação hebraica. Os profetas, Neviim, Josué 1 e 2, 3 livros de Samuel, 4 livros de Reis. Profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 livros. E os escritos, Ketuvins, Salmo, Provérbio, Jó, e os 5 livros que são chamados de rolos, né? Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esté, Eclesiásticos, livros de história, Daniel, Esdras e Neemias e Crônicas. Então, isso aqui, qual o objetivo? A transmissão era oral. Para não se perder com o tempo, para deixar um legado para as gerações futuras, a ideia da transmissão, nós precisamos registrar isso. Que são esses livros sagrados. E aí entra o que o Gabriel pontuou agora, que o Haddad trabalha no livro. Abraão é um grande nome, mas aí nós temos Moisés como segundo grande nome dentro do judaísmo. Mas aí nós temos um terceiro grande nome, que é Yohanan ben Zakkai. Quem foi esse sujeito? Qual que é a ordem, Wilson, só para anotar aqui? É Abraão, Moisés e Yohanan ben Zakkai. Vão existir outros, né? Grandes nomes, mas esse aqui é importante. Moisés é importante e Abraão porque é o patriarca. Por que esse aqui é importante? Ele vive ali já no 1º século depois de Cristo. E nós temos ali uma dominação romana. Certo? Que é o que o Haddad vai trabalhar no texto. Há uma dominação romana. Jerusalém está totalmente destruída. Roma vai apagar e vai varrer o Israel do mapa. Está em caos. E Yohanan ben Zakkai secretamente vai visitar o imperador. Mas antes de chegar nisso, com a destruição de Jerusalém, as coisas vão precisar mudar. Por quê? O templo está destruído. E a tradição judaica, a religiosidade judaica, está sempre baseada no templo. Templo destruído. Não tem mais como ter adoração, sacrifício, eles vão deixar de existir. O judaísmo vai precisar o quê? De uma reorganização. E aí entra essa figura. Yohanan ben Zakkai entendeu que
se eles continuassem nessa guerra frontal contra Roma, o judaísmo seria varrido do mapa. Jerusalém está sitiada, ele consegue sair de Jerusalém sitiada e vai até o general romano, que vai se tornar o futuro imperador Vespasiano. E ele faz um pedido. General, eu quero pedir ao senhor que mantenha uma cidade judaica preservada, sem ataque, que o senhor permita que lá eu estabeleça uma escola com o objetivo de estudar a lei. Não sei os meandros da negociação, né? A gente não tem acesso a isso. Uma coisa é certa. O general, que se tornou imperador, concedeu. E aí ele fundou a escola de Jâmnia. E lá, nessa escola, ele pôde trazer sábios de todo Israel para o processo de estudo, e aí vem a ideia da transmissão, né? Estudo da lei e da transmissão dessa lei para novos líderes religiosos, ou novos rabinos, podemos chamar assim, né? Onde um sábio sentava, lia a Torá, e outros sábios redigiam. Com qual objetivo? Levar esses escritos e esses ensinamentos a outras comunidades judaicas dispersas. Esse foi o ponto que foi uma forma de não deixar morrer. Não deixar morrer. Uhum. A transmissão. A ideia da transmissão. A importância da transmissão. E aí concordo plenamente contigo. A psicanálise... Freud fez isso, né? Freud fez isso, Lacan fez isso. Provavelmente bebeu dessa ideia. Eu preciso transmitir para pessoas que vão transmitir essa ideia. Uhum. Porque senão vai morrer. Então, Yohanan Ben Zakkai é um desses nomes, né? É um desses nomes. A partir daí, o judaísmo não gira mais em torno do templo. Agora, o judaísmo vai passar a se reunir em torno do estudo e da transmissão da Torá. Com o templo, a organização sacerdotal predominava. Com a destruição do templo, agora, os sacerdotes, eu vou usar a palavra substituídos, tá? Eles vão ser substituídos como figuras de autoridade pelos rabinos. E quem são os rabinos? São esses mestres responsáveis de ensinar a Torá. E a cidade de Yamini se torna esse novo centro de estudo. Importante para quê? Para o desenvolvimento da Mishnah e do Talmud posteriormente. Então, se Yohanan Ben Zakkai não tivesse tido a ousadia, vou usar essa palavra, de fundar essa escola, provavelmente o judaísmo teria naufragado. Então, ele é um ponto importante, um nome muito importante dentro dessa... E a ideia do estudo como, né, a base de sustentação né, da religião, de transmissão, de não deixar morrer. De sobrevivência, né? Você estava tendo a destruição de Israel, aí matando as pessoas. Isso. Ele vem como essa referência de fazer com que a tradição, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, perpetuasse para as gerações. E aí que está agora aqui bem pertinho já do que o Haddad trabalha no texto. Midrash e Talmud. Dois pilares fundamentais da tradição interpretativa do judaísmo. Então, agora, o Midrash e o Talmud são a interpretação dessas leis canônicas, podemos dizer assim. Por exemplo, no direito, eu tenho formação também na área jurídica, no direito nós temos os códigos, né? Código Penal, Código Civil, enfim. E nós temos os comentadores que interpretam essas leis.
Então, a gente poderia dizer que a lei mosaica seria o direito canônico, e o Midrash e o Talmud são os comentários desses textos, certo? Nós temos isso na psicanálise, né? Nós temos os textos fundadores de Freud, os textos fundadores de Lacan, e nós temos o quê? Os comentadores. Os comentadores. Esses midrashes, e aí a ideia do midrash, né, na própria palavra hebraica, é investigar. A ideia é investigar, interpretar, buscar. Eles consistem em comentários e interpretações da Bíblia hebraica, do Tanakh. Lembra? Aqueles 24 livros que a gente viu lá atrás. Então, o Midrash e o Talmud vão interpretar esses livros. Por quê? Qual é a concepção deles? A concepção deles, colegas, é que o judeu comum não consegue entender a lei. Essa é a ideia deles. O judeu comum não consegue entender a lei. Então, se um judeu comum pegar a lei para interpretar, vai interpretar não errado. Vai entender. Não vai entender. É o que o Maimônides fala, né? O Guia dos Perplexos, que o Lacan cita, né? É justamente um livro para orientar, né? Para tirar da perplexidade, né? Da ignorância, quem quer estudar a Torá, né? Exatamente. E aí os midrashes e o Talmud entram aí. Ou seja, o judeu comum, ele pode pegar o midrash e entender. O judeu comum pode pegar o Talmud e entender. Porque a lei, só os iniciados. Tá. O midrash e o Talmud, então, já é a interpretação, né? Já passou por esse trabalho interpretativo dos comentadores, vamos dizer. Já passou por esse trabalho, ou seja, e aí são vários, né? Vários comentadores em vários anos vão se debruçar sobre textos e interpretá-los. Então, quais são as características principais, né? Eles são interpretativos, tanto o Midrash quanto o Talmud. Desculpa, mas só um comentário. Essa relação com a psicanálise, né? Assim, tem a ideia de escola, de transmissão para manutenção, né? Assim, da tradição. Isso que você está trazendo também dos textos canônicos que vão ser relidos, interpretados por determinadas pessoas iniciadas, ou seja, o que tem vamos dizer, tem os métodos de leitura no fundo, né? Capazes de fazer essa interpretação, e aqueles que não têm, né? Porque não estão iniciados, ou seja, não tem esse domínio, né, assim, desses métodos de leitura. Não dá para não pensar dentro da, né, assim, remete muito parecido vamos dizer, a estrutura, análise, estrutura, né? Concordo plenamente. Não tem como não fazer associação direta. Não tem como não fazer isso. Sim. E eu vou dar um outro salto, só que eu só vou saltar para lá e vou saltar de volta. O cristianismo também faz isso, tá? O cristianismo também tem os livros sagrados, que aí já entra o Novo Testamento, existem os comentadores, existe a necessidade de expandir essa fé para outros grupos, para os não cristãos, melhor dizendo, e há uma conversão, né? Então, deixa eu voltar, mas só quis fazer esse link porque há uma semelhança também com o cristianismo. Então, o Midrash e o Talmud são interpretativos, ou seja, buscam sentidos ocultos ou simbólicos. E aí eu posso pensar também aqui, colegas, que na psicanálise ela existe porque existe interpretação. Então, o que é na psicanálise, um dos trabalhos nossos lá é fazer esse processo, né? Nossa, interessante, porque assim, eu estou preparando o texto lá né, o Gerard Haddad cita aquele texto do Freud, né, o método da interpretação dos sonhos, que aparece no livro Interpretação dos Sonhos. E bem no comecinho, né, o Freud diz que, né, o deslocamento que ele faz a teoria dos sonhos científica da época considerava o sonho como um processo somático. Portanto, algo do corpo que não exige interpretação. Ele propõe como um ato psíquico. E aí ele fala, aí o sonho vira um problema de interpretação. Isso é um ato psíquico.
Então, aí, você vê, tem uma implicação metodológica, né? Assim, né? Aí, então, depende do como você lê o sonho, né, como você concebe o sonho teoricamente, né? Isso coloca um problema ou não metodológico. Sim, sim, sim. Que esse problema já é visto no Talmud e no Midrash, ou seja, tem um texto que precisa ser explicado, que nem todo mundo tem acesso, só os iniciados, e que está oculto, é um sentido oculto e é um sentido simbólico. Uhum. Sim. Eles são narrativos, ou seja, eles contam histórias que não necessariamente estejam na Bíblia. Então, eles ampliam a compreensão da Bíblia. A Bíblia fala, vai até a página 1, o Midrash e o Talmud vai até a página 500, explicando aquela questão. E são didáticos, né? São didáticos. Visam ensinar valores éticos, religiosos e jurídicos. E aí, volta um pouquinho lá. Volto. Eu estou notando. Não, eu vou mandar no grupo. Eu mando no grupo. Ah, você manda? Mando no grupo. Não, é porque isso também dá para depois, né, a gente articular com a psicanálise, né? O método, né? Por exemplo, na pesquisa, tem uma dimensão de buscar um sentido simbólico oculto, né? Tem também isso de ir para além do texto, né? O Lacan faz isso, né? Com Freud. Ele vai para além do texto. Sim, com certeza, com certeza. Tem muita relação, né? Tem muita relação. É que conforme você vai falando, né? Assim, vai ficando, vai pipocando as relações, sabe? Como se fosse aparecendo as relações, né? É isso mesmo. É isso mesmo. E aí, dentro da tradição judaica, existem dois tipos de midrash. Que é o midrash halaká, que é voltado para a interpretação das leis e das normas religiosas, ou seja, seria o nosso código penal interpretado, nosso código civil interpretado. Então, voltado para a interpretação das leis. Por exemplo, está lá na lei, Êxodo 23, 19, diz assim: não cozinharás o cabrito no leite da sua mãe. É a lei, é uma proibição. O judeu não pode cozinhar o cabrito no leite da mãe. Tá, beleza. Mas como é que o judeu comum interpreta isso? Ah, eu não sei. Aí vem o Midrash Halaká e diz: a partir desse texto, a tradição rabínica proíbe misturar carne e leite na alimentação. Então, você não pode misturar carne e leite na mesma alimentação. Porque se você misturar, você quebra o mandamento. Mas quem foi que disse isso? Foi a Midrash Halaká. É aceita? É. Porque é uma interpretação dos sábios. Tornou acessível o conhecimento. Já o Midrash Haggadah, ele é mais reflexivo, voltado para as questões morais, existenciais e teológicas. Por exemplo, tem um livro chamado Apocalipse de Abraão. Na minha tese de mestrado em teologia, eu trabalhei esses livros que a gente chama de apócrifos, né, que não estão na Bíblia canônica. E aí um deles é Apocalipse de Abraão. E aí lá narra como Abraão se torna monoteísta. Já vimos, trouxe aqui que eu falei sobre Deus se revelando a Abraão. Eu sou El Shaddai. Mas lá no Apocalipse de Abraão, ele amplia. Conta a história que o pai dele, o pai de Abraão, disse assim: meu filho, pega aqui os ídolos e leva bem ali para vender, porque a gente precisa comer. E aí Abraão vai levando os ídolos na carroça, ele se descuida, o jumento guizimbesta. Você sabe o que é guizimbestar, não sabe? O jumento guizimbesta, fica doido, e aí derruba os ídolos, uns no chão, os outros dentro do rio. E aí Abraão sentou assim e ficou olhando, e ficou. Se realmente eles forem deuses, eles vão sair dentro do rio. Se realmente eles forem deuses, eles vão dar uma surra no jumento que desembestou. E aí Abraão disse que espera lá um tempão. E nenhum dessas divindades do seu pai se levanta para fazer nada. Ele recolhe os cacos e vai passando uma caravana de midianita, e aí ele vende os cacos
para essa caravana. Então, esse Midrash Haggadah explica como é que Abraão se converteu. E a partir daí, diz o texto, Abraão abandona o politeísmo e se torna um monoteísta. Então, são explicações da lei. O Talmud, né? Ele surge depois, ampliando e sistematizando essa tradição interpretativa, né? Reúne discussões rabínicas sobre lei, sobre ética, sobre costume e sobre a interpretação da própria Torá, da lei. Mais do que um livro, o Talmud é uma tradição em movimento. Isso aqui é importante, né? Uma tradição em movimento. Por quê? E aí é uma outra relação com a psicanálise. A psicanálise, ela precisa estar em movimento. Se nós ficarmos, né, as histéricas da época do Freud, a gente vai deixar passar muita coisa do nosso tempo que o Freud não tinha nem como pensar, porque era uma outra época. Então, o Talmud é essa tradição em movimento. Os rabinos, os sábios, discutem, interpretam e aplicam o Talmud. E aí, dentro do Talmud, tem leis religiosas sobre alimentação, pureza, a ética e o comportamento, as relações sociais e jurídicas, pontos da medicina, da astronomia, da vida cotidiana, e essas narrativas que trazem reflexões, né? Aí eu botei aqui, existe uma aproximação com a psicanálise, né? Aí tem 2 Talmudes, o de Jerusalém, que é o mais antigo, porém mais enxuto, e o Talmud da Babilônia, que é mais amplo e o mais estudado hoje, né? Por que eu fiz essa pergunta? Existe uma aproximação com a psicanálise? Por conta desses pontos aqui. No Talmud, há um debate constante. Um rabino afirma uma coisa, outro rabino contesta a afirmação do anterior, e aí surge um terceiro rabino que tenta propor uma solução intermediária. Um outro ponto importante do Talmud, a ausência de fechamento absoluto, ou seja, inúmeras discussões talmúdicas não findam. Por que não findam? Porque não tem como fechar. Estão sempre abertas à revisão. Valor da divergência, ou seja, as opiniões minoritárias de interpretações textuais da lei são preservadas no Talmud, elas não são apagadas. Ou seja, esse grupo aqui é minoritário, tem uma ideia diferente da majoritária, mas deixa aqui a ideia deles, porque é justamente isso, é uma investigação, é um debate. Uhum. Então, por isso que eu botei aqui, existe uma aproximação? Eu acredito que sim, desses 3 pontinhos aí, né? Um debate constante que a gente está fazendo aqui agora, né? A gente não tem como fechar, não tem como... tá fechado aqui. Vai sempre relançando também, né? Tem um relançamento das perguntas, das questões. As respostas são sempre parciais. Isso, sim. A gente não fecha, né? E a divergência. O que mais nós temos no campo psicanalítico são divergências. São divergências. E aqui a estrutura fundamental do Talmud. Mishnah e Guemará. A Mishnah é a primeira grande sistematização escrita da tradição oral, né? Surge a partir do século III depois de Cristo. E a Guemará, o objetivo principal é explicar, debater, questionar e expandir. Então, veja, sempre o Talmud, os Midrashes têm relação com o fazer conhecimento, sempre, sempre, com o estudo, com a pesquisa, né? Por exemplo, o exemplo de Mishnah, o Tratado Berakosh, diz assim, sobre as orações. Desde quando se recita o Shema à noite? Aí a resposta. Desde o momento em que os sacerdotes entram para comer sua oferta, até o fim da primeira vigília. Palavras de Rabi Eliezer.
Mas os sábios dizem até a meia-noite. Rabban Gamaliel diz até o amanhecer. Não há consenso. É a noite, é o amanhecer? Já a Guemará vai dizer o seguinte: por que a Mishnah começa com a noite e não com o dia? Não pode inverter, ao invés de começar à noite? Por que não pode começar durante o dia? O que exatamente significa quando os sacerdotes entram para comer? Qual é o fundamento bíblico dessas opiniões? E por que há divergência entre os sábios? Então, a Guemará sempre está voltado para perguntas, questionamentos dentro do texto, né? Uhum. Tranquilo até aqui? E aí estamos caminhando para o final dessa exposição. Deixa eu só responder uma mensagem bem aqui. Freud, o judeu. Sabemos, né? Ixi, está aqui escrito errado. Descendentes de judeus. E aí, segundo o Peter Gay, o Freud foi circuncidado uma semana após o seu nascimento, como prescreve a tradição judaica. Então, isso é algo que eles mantiveram. Só carregar aqui o computador. Então, Freud é circuncidado uma semana depois do nascimento. Está na lei. Isso é lei. Todo menino judeu é circuncidado. Ou seja, a carne do prepúcio é arrancada como um sinal de pacto de Yahvé com aquela pessoa. Então, todo judeu é circuncidado uma semana depois do seu nascimento. Circuncidado e recebe o nome. Isso aí é interessante. Na antiguidade, colegas, o menino judeu tinha que ser circuncidado e receber o nome até uma semana. Já a menina judia podia ficar meses sem receber o nome, por conta da própria tradição cultural machista e patriarcal, tá? Então, Peter Gay traz isso para a gente. O seu pai, o Jacob, tinha costume de ler o livro sagrado, a Bíblia hebraica, na língua materna. O Dinesco vai falar sobre isso. O pai de Freud, ele se libertou das práticas rigorosas do judaísmo, né? Ele era um judeu cultural, mas sem religião, como o próprio Freud, mas eles comemoravam duas festas. Os judeus têm mais de 10 festas religiosas. Eles comemoravam duas em casa. A Páscoa, Purim primeiro, e a Páscoa. Purim foi a festa que aconteceu quando Amã quis destruir o povo de Israel, o povo de Israel, lá no livro de Esté. Então, comemora o Purim, que é quando eles se revoltam para matar os israelenses, os hebreus, e aos hebreus é permitido revidar. E aí surge a festa de Purim. E também a Páscoa, né? Que relembra o quê? A saída do povo de hebreu do próprio Egito. Então, a família de Freud comemorava essas duas festas dentro do seio familiar, né? Mesmo mantendo essa forte tradição patriarcal, essa figura paterna, né? O pai do Freud deixou transparecer para o próprio Freud fragilidade. E a Ruth Nesco resgata uma fala muito interessante. Qual é? O próprio pai do Freud, contando história para eles, disse que uma vez um cristão atirou o chapéu do pai de Freud na lama e gritou com ele, disse: judeu, judeu, sai da calçada. E aí o Freud perguntou: pai, o que o senhor fez? Aí o pai dele disse: eu peguei meu boné e saí. Então, a Rugnesco diz que isso para o Freud foi, assim, muito forte, porque aquela figura daquele pai
onipotente, né, foi destruída bem ali. Só lembrando que o próprio contexto histórico lá, né, os judeus já eram perseguidos na Áustria, na Áustria, naquele período, já havia uma perseguição, né? Freud herda do judaísmo, e aí esse é o último slide, Freud herda do judaísmo uma relação singular com o saber, né? E aí são os links também que a gente pode fazer com a psicanálise. O sentido não é dado, precisa ser construído. A verdade, aí eu botei verdade entre aspas, tá? Ela emerge da interpretação. O Talmud está sempre aberto à discussão. A psicanálise também. O texto, seja bíblico ou psíquico, ele é inesgotável. E aí um ponto crucial dentro do Freud, e também Lacan vai trabalhar isso, é a própria questão com o pai. Essa ideia do pai vai aparecer muito na teoria freudiana. Complexo de Édipo, os próprios sonhos do Freud, essa ideia do totem e tabu, e outros escritos. Colegas, era isso, é um resumo, né, um introdutório dessa perspectiva da tradição judaica. Alguma pergunta, alguma consideração? Estamos aqui. Quanto o pessoal pensa, né? Assim, acho que vai dando para a gente fazer várias articulações, né? Com a psicanálise. Porque, por exemplo, nesse texto, né? Que a gente vai trabalhar na semana que vem, do Freud, o método da interpretação, né? Vai ficando claro que isso que você está trazendo aí, o sentido não é dado, precisa ser construído. Às vezes, ainda que apareça de alguma maneira a ideia do sentido oculto, que já está lá, que vai ser revelado, né? Mas quando você vê o Freud trabalhando, por exemplo, no caso Dora, você vê que o sentido não estava lá, né? Ele está, a partir do material que o paciente traz, ele vai fazendo um trabalho tanto de reconstrução a partir do material mesmo, mas, ao mesmo tempo, vai fazendo um trabalho interpretativo a partir de uma série de códigos, vamos dizer, teóricos, da sexualidade, da repressão, da teoria dos sonhos, né? Para produzir uma versão, né? Assim, produzir uma certa tradução do que está sendo proposto, do que está sendo trazido pelo paciente. Mas sempre numa perspectiva, eu acho que isso é interessante também que você trouxe do Talmud, uma perspectiva dialética. Lacan até faz uma leitura dialética do caso Dora, intervenção sobre a transferência, mas parece uma dialética porque a forma como ele vai construindo as hipóteses de leitura e interpretativas do caso Dora não fecha. Ou se produz algum sentido na tentativa de articular um saber, tentando articular alguma verdade, né, que é construída, pode dar a ilusão de que já estava lá, né, mas é só uma ilusão, que na verdade ela foi construída a partir desse trabalho interpretativo. Só que não é uma interpretação, é uma interpretação que vai sendo relançada, né? O Freud vai ser uma máquina de criar hipóteses, né? Então ele vai recriando, né? De acordo, né? Às vezes ele erra, ele se equivoca, tem várias críticas que a gente pode fazer a ele. Mas essa abertura, né? Mesmo na produção teórica dele, né? Uma abertura à revisão. Sim. Né? A reolhar olhar de uma outra forma o que ele fez, corrigir. Então, né, assim, eu acho que muitas. Vou pensando em várias relações, assim. Concordo plenamente. E, assim, como você falou, né? Ele entra em muitas camadas, inclusive escorrega em muitas delas. Por exemplo, o texto Moisés e Monoteísmo, para mim, do ponto de vista teológico, é o texto mais furado que Freud tentou fazer. Porque ele levanta uma hipótese que nenhum teólogo sério reconhece, que Moisés não era judeu, mas que Moisés era um egípcio. Então, essa é a conclusão dele. Não, Moisés é um egípcio. Tem muita coisa legal no texto que a gente pode trazer para a psicanálise, mas essa afirmação
de que Moisés é um egípcio, é a tese mais furada e criticada, né, no meio teológico, nessa perspectiva. Mas ele estava questionando, ele estava querendo fundamentar alguma coisa ali, né? Uhum. E aí, voltando para o Haddad, surge uma pergunta agora também, né? Será que, de fato, Freud renegou essa tradição religiosa judaica, né? Não o judaísmo, a questão Uhum. cultural. Mas será que Freud realmente renegou essa questão religiosa judaica? Ou estava lá inconsciente no Freud essa concepção desse Deus que é único, dessa divindade judaica, não sei. Uhum. Sim. Porque essa questão do pai aparece muito, né? Muito, muito, muito no Freud. É a questão é quase que central dentro da teoria essa ideia do pai, né? Ele não consegue, depois que o pai morre, os biógrafos do Freud dizem que ele não consegue ir até o cemitério, romper o portal do cemitério, porque ele desmaia. Então, tem E, várias coisas ali, e, né? e, e pensando para além do Freud, né, vamos dizer, tanto do ponto de vista pessoal, biográfico, mesmo como autor, aí pensando na teoria, a questão do pai também é relançada dentro do Lacan. Então, assim, essa questão do pai, não, né, ela é um operador essencial dentro da teoria. Sim. E tem um ponto interessante, né? Que há dentro da concepção tanto judaica quanto cristã de que Deus é pai. De que Deus é pai. Deus é pai. Uhum. Entendeu? Deus é pai. Então isso é uma máxima judaico-cristã. Deus é pai. Pronto, acabou. Então, isso volta na psicanálise, nessa concepção do pai volta. Volta. Né? A questão do nome do pai, né? Ele é E, central ali sim, pro acontecimento edípico ali, né? sim. Lívia. Oi, gente, vocês me ouvem? Sim. Ah, tá. Não, eu tava lembrando aqui acho que na biografia do Jones, do Ernest Jones, ele fala que o avô paterno do Freud era Rabino. Tanto que o nome do Freud, ele vai falar assim, o nome do Freud, antes de ser Sigmund Freud, era Sigismund. Sigismund Scolomo Freud. Scolomo vem do avô paterno, porque o avô paterno chamava Scolomo Freud. E aí depois ele tem essa mudança, né? Uhum. Ele não fala exatamente como que se deu essa mudança, mas ele fala que o avô paterno do Freud era rabino e que ele recebe o nome do avô, né? Tem essa parte, como vem do avô paterno. Exatamente. Exatamente. E da parte da Marta, né? Claro que não tem nada a ver com Freud, assim, no sentido de familiar, mas da parte da Marta também, eles eram judeus. E parece que o avô da Marta também era rabino, salvo engano. Então, há uma relação muito forte, né? E isso da perseguição, né? O Jones vai falar também que a mudança que o pai do Freud faz, né? Para não sei se foi para Viena que ele foi. Viena. Para Viena, né? Quando ele vai com a família, um dos motivos foi porque ele não estava bem financeiramente, né? E porque também já nessa época já tinha ali, ele já sofria essa perseguição. E aí, pensando, né, Lívia e colegas, sobre essa questão da própria tentativa do Freud de não atrelar a psicanálise como uma ciência judaica, talvez tenha relação com tudo isso, né? A própria felicidade dele quando o Jung aparece no cenário, né, e dá uma cara diferente para o negócio, porque estava muito ali no nicho judaico, então esse é um dos medos do Freud. Não sei se talvez tentando não apagar, porque ele nunca negou sua origem judaica, né? Mas essa relação mais próxima com a religiosidade, não sei. Uhum. Talvez ele possa ter evitado referências diretas, né, à religião judaica, à cultura judaica, no texto dele, nas pesquisas dele, como uma estratégia protetiva, né?
por conta das perseguições. Sim, sim. Eu teria que investigar isso, né? A Beth Fuchs fala, né, que Freud não queria associar, né, a psicanálise a uma ciência judaica por conta da perseguição. Sim. Então, talvez, né, fosse necessário, né, não aparecer explicitamente. Verdade. Mas hoje, né, fazendo esse estudo aqui com o Haddad, tá claro que o Freud acessou isso, né? Acessou. Sim. Porque assim, eu não consigo admitir que o Freud tenha lido sobre outras religiões e tenha deixado de lado a religião judaica. Eu não acredito nisso. Não acredito nisso. Sim. Talvez ele tenha realmente omitido por conta do próprio cenário. E aí, pensando também numa questão metodológica, né, assim, o quanto o pensamento de um autor pode estar muito, né, sofrer muita influência, né, influências assim, estruturantes de uma certa tradição. Aí pode ser uma tradição religiosa, uma tradição científica, sem que isso seja explicitado, né? Perfeito. Aí volta para aquela ideia um pouco dos iniciados, né? É preciso ser ter uma certa iniciação, e aí nesse caso num certo, né, num certo campo teórico metodológico, né, para que possa se reencontrar e verificar essas influências. Elas não são, vamos dizer, não dá para se ver a olho nu, né? Não estão dadas assim de imediato, né? Não estão dadas de imediato, né? Elas não são óbvias, né? Isso. Elas precisam ser investigadas, interpretadas, né? Verdade. Nelson. Pessoal, só relembrando o encontro passado, quando a gente fala a respeito do Freud tentar um certo distanciamento, né, da religião judaica, aí foi levantado novamente hoje essa questão, né, se ele seria ou não, né, seria algo inconsciente. Eu ainda continuo acreditando que ele não era, assim, ele não professava a fé, tanto que a Descou, né, como foi falado, né, a biografia dela fala a respeito que ele proibiu a massa de fazer os ritos, né, a própria comida, né, e as festividades. Ele também, quando ele rompe com o Jung, ele também critica o Jung por essa questão que o Jung estava muito pro lado do sobrenatural, né? Eu continuo ainda acreditando que ele estava querendo um distanciamento, né? Tanto pela questão da religiosidade, quanto pela questão da perseguição. Viu, Wilson? Como você falou a respeito aí, e que a gente pensa muito que foi só ali na Alemanha a perseguição, né? E também pensa-se muito que eram só os judeus que eram perseguidos, mas não. O termo antissemitismo, ele remete a todos os povos daquela região ali, árabes, né? Egípcios e ali todos ali os judeus, todos ali da região, né? E aí eu ainda continuo. E fechando só essa minha pequena participação, tem a frase clássica que todo mundo conhece do Freud, né? Que a religião é uma neurose infantil, né? Então eu continuo ainda achando que tanto prova que quando o Wilson falou a respeito da morte do pai do Freud, né? Na Rudinesco ela fala que ali ele conseguiu entender e aí ele elabora o complexo de Édipo. Então, eu acho que tem mais essa questão mesmo do pai. O pai, e aí pode ser, inconscientemente, ele deve ter, né, com certeza, remetido a isso. Que aí aquela questão do pai protetor, né, os escritos do Freud, né, remeter a isso, mas eu continuo ainda acreditando que talvez fosse um pai, como o Wilson falou, né, e também, né, no nome da Rudinesco, era um pai que era sempre aquele de força
E aí esse caso aí do cristão, quando ele derruba o chapéu do pai, há um pai fraco, há um pai já caído, um pai já deteriorado, né? Então eu acredito nisso, né? Tem que requer mais um pouco de leitura a respeito de investigação, mas eu ainda acredito que nos seus demais colegas aí, né? Uhum. Eu concordo com o Nelson. Essa passagem que a Rudinei, vocês disseram que a Rudinei cita, se eu não me engano, em alguma parte do Interpretação dos Sonhos, o Freud fala disso. E ele conta para dizer que justamente do sentimento de vergonha que ele ficou do pai ter se recolhido na sua ali insignificância diante desse ataque, né? E isso que o Nelson falou me remeteu também ao que o Jones fala, porque o Freud, que a família, né, segundo ali os dados que o Jones vai colocando, é da República Tcheca, né? E aí o pai sai dali, né, acho que é Priborg, que chamava ali uma cidadezinha que Freud nasce, sai dali com os filhos, né, buscando, e vai para a Alemanha. Mas já ali, eles já sofriam essa perseguição, né, e o pai era comerciante. Mas eu aposto vocês falando desse rompimento, assim, né, em relação à religião, eu fico com a impressão de que é algo que parece que já vinha desde o pai do Freud, assim. Eu fico com essa impressão de que já o pai já vinha nesse caminho de romper, talvez justamente para fugir, né, dessa perseguição. Se inscreve na história dele, né? Na história, não só na história do povo, mas uma história familiar, né? Se distanciar, ou romper como uma estratégia para lidar com a perseguição. Sim. Mas disso que o Nelson falou, né, eu fiquei pensando nessa separação entre o judaísmo como religião, no sentido da fé, e o judaísmo como uma cultura, né? Eu fiquei pensando assim, nessa questão da autoria, né? Assim, se um autor não pode ver seu pensamento estruturado, né, por uma determinada lógica cultural, sem que ele mesmo perceba, né? Porque sem que ele decida por isso, né? Tudo bem que ele pode não estar aderido religiosamente ao judaísmo, né? Eu não sei como que foi a formação dele, né? Sim, formação escolar, formação familiar, né? Mesmo a religiosa, né? Mas eu fico pensando que tipo de impacto, né? Que algum impacto teve, né? Assim, né? É o que os autores que a gente está estudando, o Haddad, a Beth Fuchs fala isso, o Nezan fala isso. Tem outros autores aí que eu estou descobrindo no meio do caminho que fazem essa articulação. Como foi estruturante para o pensamento dele, determinadas estruturas de pensamento judaicas, né? Mas eu fiquei pensando nessa questão da autoria, como a autoria pode superar, né, ou supera muito as intenções do autor, né? Do autor como pessoa. E aí eu pensei numa outra coisa, assim, que eu estava vendo na internet, que eu não investiguei, mas qual foi o impacto do pensamento judaico, em especial nesse campo do estudo, da pesquisa, da investigação, para a própria ciência, para o próprio campo científico. E aí tem um ponto curioso, porque dentro da tradição judaica isso é muito forte, a questão do estudo, da investigação e da ciência. Sim. O Maimônides fala isso, né? Ele propõe uma leitura racional, né, da Torá, baseado, né, na matemática, na lógica da época, né? Eu não tem exatamente uma separação, né, entre religião e ciência, né? Sim, sim. Tá. Guilherme. Opa, tudo bom? Só para falar, eu estou aqui com as obras completas da Companhia das Letras, no volume 16, e nela tem um excerto aqui que chama Excerto de uma Carta sobre o Judaísmo, na qual Freud fala que posso dizer que sou tão distante da religião judaica quanto de todas as demais, ou seja, para mim, as religiões têm enorme significação como objeto de interesse científico. Beleza, daí depois ele fala
sobre que, apesar disso, ele continua tendo um forte sentimento de pertencimento ao meu povo. E mais adiante ele fala sobre como na infância e juventude dele, ele teve professores liberais de religião, e a consequência disso foi que ele não adquiriu um vasto conhecimento da língua e da literatura hebraica. E daí ele termina dizendo: por isso, minha educação permaneceu deficiente nesse ponto, o que depois vim a lamentar diversas vezes. Assim. Então, talvez depois ele sentiu falta, né, disso e teve que buscar por outras vias, assim, né, que nesse primeiro momento ele não teve esse contato da forma como ele gostaria. Uhum. Como é que chama o texto, Guilherme? Excerto de uma carta sobre o judaísmo. Tá no... Então, é só um pedaço, assim, eu acho que deve ter, tá dizendo que foi publicado numa revista em 1925, aí teria que ver a carta completa, né? Uhum. Mas esse excerto está nas Obras Completas, volume 16, do Eu e o Ide, né? Da Companhia das Letras. Mas faz muito sentido o que você acabou de ler, que ele fala, porque dentro da tradição judaica, ele realmente não teve essa tradição formal, não. Porque aos 7 anos, acho que 7 anos, 6 ou 7 anos, o menino judeu, ele já vai para a sinagoga para estudar a lei. Entendeu? E ele não foi. Aos 13 anos, ele já se torna um adulto que já pode participar dos rituais. Então, provavelmente, Freud não participou disso, né? Eu acho que essa é a lacuna que você acabou de ler, Guilherme, né? Ele foi escrito por professores liberais, mas ele não teve essa formação judaica formal, né? Como segue a própria tradição judaica. Acho que é isso mesmo, faz sentido. Isso, exatamente. Eu acho interessante também ele colocar no final, enfatizar de que ele veio a se lamentar diversas vezes, né, por não ter tido essa educação propriamente dita, né. Acho que é um ponto relevante, assim. E ele fala quem que é o interlocutor? É uma carta que ele mandou para alguém. Fala aí? Então, é uma carta que foi publicada é que eu não sei ler alemão, mas é alguma coisa judaica de Zurique, de 26 de fevereiro de 1925. Então, é numa revista Isso, judaica. acredito Não é que para uma sim. pessoa. Seria É. o interlocutor sei lá, comunidade. Isso, eu acho que foi publicada. Eu fiquei pensando assim, por que ele precisaria escrever uma carta explicando que não teve tanta influência para ele, né, o judaísmo, né? Por quê? Uhum. Né? Pensa, né? Por quê? Será que vai nessa linha de que está tentando se defender, que as pessoas não atrelem a psicanálise ao judaísmo, né? Estava respondendo a algum tipo de acusação, algum tipo de crítica. Né? Eu acho que é isso aí, o distanciamento, Gabriel. Eu continuo achando que querendo o distanciamento, mesmo a gente debatendo aqui a respeito que ele inconscientemente, pelos textos escritos, como você bem falou aí, né, Moisés, o monoteísmo, entre outros, mas ele querendo distanciamento, querendo fincar o pé longe disso, mesmo ele não inconscientemente, né, não conseguindo, né, plenamente, né, mas ele acredito, né? Acredito. É porque assim, a gente não tem como apagar a cultura, né? Isso. Os traços culturais a gente não tem como apagar. Perfeito. Tá enraizado, não tem como. Eu posso sair daqui do Maranhão, de São Luís, e morar em São Paulo durante 20 anos, mas vão ter costumes maranhenses que estão aqui. Não tem como. Não tem como. Isso, aí sim, aí eu acho que tá muito por aí. Eu vou me distanciar o máximo que eu puder, né? Eu penso assim, eu vou me distanciar porque já tem essa perseguição, a própria psicanálise não é tão aceita, a crítica da categoria médica sobre a psicanálise, e aí eu quero entrar, de qualquer forma, no campo científico, e se eu trago para mim essa judeidade, pode ser que eu seja mais rechaçado ainda. Acho que tem relação com isso. E lembrando que a Judaísmo também fala que ele queria ser ovacionado igual Charcot foi, mundialmente conhecido, né? Então isso aí também é um peso para ele tentar esse distanciamento. Eu penso assim, né? Sim. Esse distanciamento. Eu depois
desse trecho, que é o Guilherme que leu, né? Eu fico pensando, para mim, assim, eu acho que talvez esse distanciamento veio muito por conta dessa perseguição, porque agora eu fiquei pensando que se talvez não tivesse tido, né, toda essa perseguição, talvez não tivesse havido esse distanciamento, assim, da família mesmo, né, dele, em relação à religião. Não sei se ele teria essa distanciamento. Porque, se eu não me engano, em algum lugar eu vi que ele, acho que alguma irmãos, né, ele perdeu, acho que foram para o campo de concentração, né, então teve tudo isso também, né. Sim. Nossa, e Lívia, assim, você falando, agora eu me lembrei de uma coisa, por acaso, tá aqui o livro, né? Essa ideia da perseguição, né? Você tá, né? Tem a perseguição cultural, que já está na história, né, do povo judeu. Tem aí a perseguição que você traz familiar, né, como eles estavam vivendo. Aí tem a perseguição contra o Freud incluído e contra a psicanálise, por exemplo, sendo articulada à ciência judaica. Tem um livro, não sei se vocês já leram, do Leo Strauss, chama Perseguição e a Arte de Escrever. Não. É o autor que o Lacan cita como referência metodológica, porque o Lacan também se sentia perseguido pelos psicanalistas da época, por conta dele propor coisas diferentes, né? Assim, por ele ir numa direção diferente. E aí o Leo Strauss vai dizer que, diante de um contexto de perseguição, historicamente, os autores criam textos onde aquilo que não pode aparecer de forma evidente vai sendo incluído nas entrelinhas. Só iniciados vão conseguir ler. Então, para bem aí. Depois manda foto desse livro. Estou lembrando aqui que a minha tese de mestrado em teologia foi sobre isso. Foi sobre os livros que foram escritos no período da perseguição romana ao judaísmo, que judeus escreviam para fortalecer a fé. Por exemplo, eu morava naquela época. Então, eu usava um pseudônimo, por exemplo, Moisés. Apocalipse de Moisés. Eu não assinava com o meu nome. Por quê? Para evitar uma perseguição direta. Então, quando eles iam atrás de Moisés, que eles iam ler o texto, não, esse Moisés aqui é o Moisés que escreveu os 10 mandamentos, que já morreu. Não existe. Então, havia... E aí foram os iniciados. E aí havia esses escritos, chamados literatura apocalíptica judaica. Esses livros existem, literatura apocalíptica judaica, onde os judeus escreveram com o objetivo de fortalecer a sua fé, transmitir para a comunidade, mas através de códigos que os iniciados conseguem compreender. A exemplo, um que está de fácil acesso para a gente, para quem quiser entender um pouquinho melhor sobre isso, é o próprio livro do Apocalipse que está na Bíblia. O livro do Apocalipse é um livro cheio de símbolos, de números, de códigos, que só consegue interpretar quem é iniciado. Então, é uma questão a se pensar, né? Nossa, e é muito interessante, porque é isso que você está dizendo, né? Você tá estudando também, você estudou, né, vamos dizer, autores, textos antigos, né? E é isso que ele está trazendo, ele faz uma retomada que é desde a antiguidade. Então, assim, isso é uma estratégia utilizada em contextos de perseguição. E aí eu fico pensando assim, né? Aí, então, uma tentativa de atualizar e trazer para o nosso campo do método de leitura, né? Eu acho, né, assim, os iniciados estão munidos dos métodos de leitura, né? Das estratégias, vamos dizer, adequadas para poder interpretar, para poder estudar, para poder analisar, né, para poder investigar. Sem esses métodos de leitura, igual fala o Maimonides, você fica perplexo em relação ao texto. É o que se sente em relação ao texto do Lacan. Sim. As pessoas que pegam o texto do Lacan, no geral, né, inicialmente, se sentem perplexos, não conseguem entender o que ele está dizendo. Se levar ao pé da letra, literalmente, fica completamente perdido, né? Então, essa era uma hipótese, né? Assim, então, então, a gente precisa do estudo dos métodos de leitura para compreender. Senão a gente não... ou a gente vai ficar perplexo e nunca vai fazer parte desses iniciados, né?
que tem essa possibilidade. E aí tem uma questão. Será que, então, Freud e Lacan não fornecem essas chaves e esses métodos de leitura apenas para os iniciados? Para que os iniciados investiguem, né? Ou seja, e aí tem um texto, tem um texto, salvo engano, do Freud, acho que é do próprio Freud, que ele vai dizer assim, olha, é interessante que vocês que estão entrando na psicanálise, eu estou parafraseando, tá? Que vocês que estão entrando na psicanálise, que vocês se sirvam de alguém que já está no processo, é como se fosse um jogo de xadrez. Você pode pegar as peças de xadrez, estudar um manual, você pode estudar o manual de xadrez, você pode pegar as peças de xadrez, mas isso não significa dizer que você vai saber jogar. Aí é o que o Freud diz, você precisa de alguém, aí vamos usar a palavra, um iniciado, alguém que jogue xadrez, que pega esse manual, que consiga colocar na prática. Sim. Então, e aí isso é interessante, porque isso é judaico. Ah, sim. E a escola de psicanálise tem a ver com isso, né? Então, você entra numa escola que tem os mestres, e você vai se envolvendo e vai aprendendo, e tem essa transmissão iniciática dentro da análise, porque o analista não se forma para sua análise pessoal, né? Teórica, né? Talvez dentro de uma concepção aí. Então, essas formas, ou dentro da supervisão, que também é alguém que, teoricamente, já está iniciado e vai te ajudar a se iniciar. E aí o Nelson comentou aqui, esse termo iniciados me remete a uma sociedade secreta. Eu acho também que remete a uma sociedade secreta. E por isso que, para mim, essa dimensão da investigação dos métodos de leitura dentro da psicanálise tem também uma dimensão política. Sim. Porque, né, se você não tem, né, conhecimento sobre os métodos de leitura, né, que vão te habilitar a investigar o texto, né, e a desvendar, vamos dizer, os mistérios dos textos, os meandros, de compreender o pensamento do autor, inclusive para ir além do pensamento do autor, né? A ideia não é ficar no pensamento do autor, mas é para entender o autor, para ir além do autor. Se você não tem isso, tem uma questão política no sentido de que quem tem está no poder. Quem tem determina como o texto vai ser lido, como vai ser entendido. E se você não tem essa possibilidade crítica de análise, você vai ficar capturado nisso. Você não vai poder participar da decisão das leituras, né? Das interpretações. Você não vai poder entrar no jogo. Você vai ter que só aceitar, né? Porque existe um grupo que decide o que é verdade e o que não é verdade. Porque eles estão munidos dessas ferramentas. Né? Aí tem questões políticas, tem questões de classe em jogo, tem questões de raça, tem questões de gênero, né? Tem várias questões em jogo que hoje em dia, né, faz uma pessoa, por conta da formação dela dentro de certos privilégios, terem acesso, né, a essas ferramentas, vamos dizer, teóricas, metodológicas, que fazem elas participarem dessa sociedade secreta. Né? Os iniciados. Então tem uma dimensão política importante, eu acho, nessa discussão dos métodos. Bem, mas então tá. Obrigado, Wilson, muito bom. Acho que se deu um panorama interessante, muitos pontos para a gente poder ir estudando. Se alguém, né, os textos que foram citados aqui, se vocês puderem comentar lá, né, compartilhar também, né, para a gente ir dialogando. A gente continua daqui 15 dias, né, e aí tem dois textos que o Haddad faz uma referência. O nosso texto base, né, é o texto, a introdução do livro do Haddad, que está lá no grupo, eu vou republicar também para quem não teve acesso, e ele cita dois textos do Freud. Um está um é um capítulo de interpretação da transferência, o outro é no Escapatologia da Vida Cotidiana. Eu estou preparando e vou comentar esse do método de interpretação dos sonhos, do Freud, que está na interpretação dos sonhos. Se alguém quiser se dispor, né, a fazer um comentário, uma apresentação, né, pode ser igual o Wilson fez, né, mais estruturada, com tempo maior, etc. Mas pode ser curta também, só um comentário, né, 15 minutos, não tem problema. Mas se alguém quiser fazer esse comentário sobre o Psicopatologia da Vida Cotidiana, está em aberto. Não é a Psicopatologia da Vida Cotidiana inteira, é só um pequeno capítulo, só algumas páginas só. Também essa abertura é interessante para ter a participação, né, todo mundo participar da construção. E para se apropriar dos métodos de leitura, é só em ato, né?
é lendo o texto, é trazendo, é comentando, é compartilhando, não tem outro jeito, né? De só teoricamente. Então, quem quiser, tiver aberto, aí só falar, tá bom? E aí a gente continua daqui 15, então. Mais uma vez, obrigado, Wilson. Obrigado, pessoal. Daqui 15 dias. Tchau.